o Senhor começou a se revelar para mim. Ele começou a se mostrar de uma forma muito especial. E eu lembro-me que alguns meses depois dele estar no caminho, nós sofremos um embate dentro da nossa própria igreja. E eu não esqueço até hoje a primeira vez e a primeira forma extraordinária com que o Senhor se revelou para mim. Aquela noite, uns 4 meses depois do batismo, 4 ou 5 meses, ele havia pedido o pastor para fazer seminário, e o pastor criou uma situação para dizer para ele que a letra matava e que ele não podia fazer seminário, e aquilo veio como uma afronta para ele, e ele já saiu dali determinado a se desviar do caminho do Senhor. E eu lembro-me bem, talvez isso seja estranho para os crentes da atualidade, mas para os crentes daquela época nem tanto. Eu me lembro que eu me deitei no chão da sala da minha casa, e à noite o telhado abriu e eu ouvi a voz do Eterno, aquela voz como de trovão, aquela glória que eu nunca mais esqueci na minha vida. Não conhecia a palavra, não tinha conhecimento de palavra, eu só de repente deitada ali, eu via o telhado se abrindo, se formando um buraco no telhado, aquela glória que se manifestava, que eu não sabia que aquilo era glória ainda, e aquela voz que estremecia a minha alma quando se manifestava. E eu ouvi pela primeira vez algo da Bíblia que eu não conhecia, porque aquela voz gritava e dizia: ai daquele que faz tropeçar um dos meus pequeninos. Aquilo foi o suficiente. Um varão desceu, me tocou de uma forma muito especial, e foi a primeira vez que o céu se abriu para mim. E ali eu entendi que Deus tinha algo muito mais profundo do que só querer me dar um milagre e resolver coisinhas da minha vida. Ali eu comecei a entender que esse Deus tinha algo mais profundo a realizar. E eu fiquei apegada a esse Deus, e muitas coisas começaram a acontecer. Ele se desviou do caminho, e todo aquele processo retorna àquela vida de adultério, prostituição, noite, bagunça, amigos. Eu na minha casa com uma filha pequena, e ali diante disso tudo ele decide ir embora de casa. Mas tem algo de muito especial que ficou marcado na minha vida, porque ele foi embora novamente de casa, me deixou com essa filha pequena, morando no meio da minha parentela. Eu não sabia nem que direção tomar naquele momento. E eu lembro-me que mesmo a gente distanciada, algumas vezes nós nos encontrávamos. E chegou um certo carnaval, eu falei: hoje, esse final de semana, eu vou quebrar tudo, porque é desse mundo que eu venho. Eu já estou longe da igreja mesmo. Deixa eu saciar esse vácuo que está na minha alma no carnaval. Lembro-me que eu preparei tudo para a noite. Durante o dia, botei uma camiseta, um shortinho bem pequenininho, e desci para comprar o que eu precisava para sair aquela noite. E quando eu desci, eu lembro-me que eu passei na frente, na porta da casa de uma mulher chamada Sandra. A irmã Sandra é uma ela vem dessa questão do véu, usava véu, né? E a irmã Sandra, depois que eu passo, ela manda me chamar, pastor Carlos. E quando ela manda me chamar, ela diz assim para mim: eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu falei: meu Deus, esses crentes me cercam. Aonde eu vou tem um crente falando alguma coisa para mim, e lá vem ela. E ela me disse o seguinte: olha, o Senhor manda te dizer que você já não é desse mundo há muito tempo, que você já não pertence a esse mundo há muito tempo, e que se essa noite você for para esse meio, Ele vai te tocar lá, porque Ele não te quer mais lá. Ele não tem propósito mais, aleluia, nenhum propósito contigo lá. Ali eu fui entender o que o apóstolo Paulo, o que Tiago vai dizer, que Deus, Ele tem ciúme daquilo que é seu. Eu não conhecia, não tinha dimensão do amor, e nem tinha dimensão de
ciúme aí, eu entendi que ciúme é esse, que zelo é esse, que depois que esse corpo é dele, ele não quer que seja cedido a nenhum outro Deus mais. Aleluia! E eu senti ali o cuidado de Deus. E naquela noite, naquela tarde, eu falei: quem sou eu para passar por cima da voz dele? Quem sou eu para poder ir para a rua, ir para o bloco, ir para a caminhada, se ele já falou que tem ciúme de mim? Eu não fui e permaneci ali. Eu lembro que o Flávio chegou e falou: e aí, tá pronta para sair? E eu disse para ele: não vai acontecer. E ele disse: por quê? E eu contei, ele também afastado, mas conhecia Roberta, o que era Deus, o que era tratar de Deus. Então ele disse para mim: então ninguém sai, a gente fica por aqui mesmo, porque quem sou eu para desafiar uma ordem desse Deus? E alguns dias depois ela me convidou, eu comecei a ir naquela varanda, eu comecei ali a buscar o Senhor, eu comecei ali a ser tratada, até o dia que eu decidi voltar, porque na minha alma ficou um vazio que só Jesus preenchia. Na minha alma ficou um vazio que eu podia sambar, eu podia requebrar, porque eu sempre digo que eu nunca bebi, nunca me prostituí, eu nunca fumei, mas dançar, o pandeiro não podia cair, que eu já achava motivo para me requebrar. Eu fui convidada para ser passista de escola de samba, eu ia para baile de charme, eu parava o baile de charme sambando, olha só que coisa, né? E eu me sentia naquilo tudo. Só que quando, aleluia, Jesus veio e se revelou para mim daquela forma tão especial, e revelou aquele ciúme, que eu comecei a caminhar, eu entendi que ele tinha um propósito para comigo. Eu entendi, eu retorno para o caminho. Só que é bem verdade quando a Bíblia vai dizer que as trevas não compactuam com a luz. O Flávio desviado, querendo noite, querendo festa, querendo vida, e eu querendo Jesus. Ele diz: agora mesmo que não dá, fica você com Jesus aí que eu vou viver a minha vida. Olha que coisa terrível e tremenda e maravilhosa ele fez. Ele disse para mim: fica com Jesus, porque eu vou viver a minha vida. E tem coisa melhor do que ser, aleluia, aleluia, tem coisa mais terrível de que, apesar de muita gente ter ido embora, Jesus permanecer conosco. Fica com Jesus. E eu disse: nossa, eu vou ficar com Jesus. Já que você quer ir embora para viver a sua vida, eu vou ficar com Jesus. Eu não sei o que ele tem. Eu já sofri uma decepção, porque quando eu casei e eu me batizei e ele foi embora, eu já tive esse primeiro desvio, porque eu me senti desapontada, decepcionada, porque havia uma série de promessas para mim e nada daquilo tinha acontecido. Agora eu me via abandonada, eu me via totalmente rejeitada, eu me via uma mulher crente num quintal que não tinha crente nenhum, uma família e numa parentela que não tinha crente nenhum. Eu me afastei do samba, da noite, das danças, mas todo domingo, quando acabava o futebol, tinha samba na varanda da minha mãe, tinha bebida, tinha festa. Agora sem marido e ouvindo uma mãe o tempo todo dizer assim para mim: fogo de palha. Você é muito nova para estar perdendo a sua vida por causa de um homem. Você é muito nova. Marido, minha filha, a gente acha quando a gente quer. Marido a gente acha, e você é nova, uma moça nova, bonita, com esse corpo, com esse molejo, vai para o samba, vem para a noite, daqui a pouco aparece um outro marido. Mas ela não entendia.
ela não entendia que marido era esse, que eu não conseguia me desligar mais. Ela achava que eu não estava conseguindo viver ligada no marido da terra, porque ela não sabia que eu já tinha encontrado o marido no céu. Ela não sabia que não era por causa do Flávio, é por causa do contato que eu tinha tido com Deus. Ela não entendia que o que aquele Deus falou para mim, e a forma como aquele Deus, aleluia, se revelou para mim foi tão envolvente, que agora o samba não era mais importante, porque na hora da minha dor eu sentia um marido chamado Jesus me abraçar, me acolher, me instruir, me direcionar. E o tempo todo ela dizia: sai disso, larga esse negócio de crente, larga esse saião de largo, larga essa Bíblia e vem pro samba, porque você ainda tem muito para viver. E eu sofri aqueles desafios de estar trancada dentro da minha casa final de semana, enquanto o samba comia na varanda. Desafio de saber que eu criava agora uma filha sozinha, enquanto o homem se divertia pelo mundo. O desafio de manter a responsabilidade de ser chefe da minha casa, responsável pela minha casa, por minha casa. Muitos desafios. Mas no meio de todos esses desafios, o meu amado, Ele foi a minha rocha, a minha cidadela, o meu alto refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação. E eu lembro-me que quando eu me encontrei totalmente sem saber para onde ir, quando tudo realmente chegou ao fundo do poço, eu caminhando e eu sabendo, sem saber o que fazer. Eu lembro-me que eu me tranquei certo dia na minha casa e eu falei: eu não sei como vai ser, nem se eu aguento vencer esse desafio que está diante de mim, mas o que é que o Senhor vai fazer na minha vida e como eu sobrevivo a isso tudo? E eu lembro-me que naquele dia, sentindo dores, porque, irmãos, o nosso tempo hoje aqui é muito restrito para a gente tratar algumas coisas. Mas hoje, por muitas vezes, eu trato de mulheres que são ou que foram traídas. Uma mulher que é traída, que foi traída, ela carrega alguns sentimentos na alma dela terríveis. Porque tudo que tenta convencer dessa mulher é de que ela não é nada, ela não tem valor, esteticamente ela é imperfeita. E o inimigo, ele atinge a alma com muitos dardos. Então eu me sentindo nada, eu me sentindo uma porcaria, eu me sentindo sem valor, eu me sentindo rejeitada, eu me sentindo abandonada, olhando para outras pessoas e dizendo: outras pessoas então são melhores do que eu. Como que pode ter? É melhor. Eu olhava para alguém e eu dizia: poxa, é melhor do que eu. Não é possível, porque a minha alma estava totalmente atacada. E eu lembro que um desses dias, trancada na minha casa, no meio da minha dor, eu clamei ao Senhor e falei: Senhor, se o Senhor não me direcionar, eu acho que eu não aguento viver isso, porque eu tenho muitas propostas, mas eu nego todas por causa do amor. O meu negócio agora é contigo. E eu lembro que naquele dia, a palavra que o Senhor falou para mim no meio da minha dor foi: cresce. A palavra que o Senhor falou para mim foi: cresce. E eu não entendi. Cresce? Como assim cresce? Estou na prova, sem marido, sem emprego, sem direção, sem propósito, autoestima. Que negócio é esse de cresce? O Senhor novamente repetiu para mim: cresce. E eu não entendia, cresce como? Aí Deus começou a conversar comigo e primeiro me disse: vou te tirar da ociosidade, porque ociosidade intensifica a dor. Eu vou acalacerbinácia, calablácia. Eu vou te ocupar no tempo da dor,
porque a dor não vai ser o teu foco vai ser o crescimento. Eu vou mostrar para você o que eu sou capaz de fazer no tempo da dor. Eu vou mostrar para você o que eu sou capaz de fazer no tempo da rejeição. Eu vou mostrar para você o que eu faço na vida de um abandonado que é fiel a mim. Eu vou te fazer crescer. Tá doendo, mas essa dor vai te fazer crescer. Tá doendo, mas essa dor vai mudar a tua história. Tá doendo, mas eu vou te mover de uma forma toda natural. Aleluia. Segure por favor a mão da tua irmã e diga para ela: quem está no processo não pode ficar ocioso, porque ociosidade intensifica a dor, e Deus quer te ocupar, porque tu precisa crescer para o dia da vitória. Segura de novo a mão da tua irmã, diga para ela: sai dessa ociosidade, você precisa se ocupar. Diga para ela, para ele: desocupada, você foca no problema, mas ocupada com Deus, você foca na vitória e nas possibilidades. Não tem. Jesus disse para mim: você não vai ficar chorando em casa pensando no abandono. Eu não vou te deixar dentro de casa lamentando traição, se desqualificando. Não, eu vou te fazer crescer. Você vai aprender que no meio da dor se cresce. Eu vou tirar o teu tempo de ociosidade. Eu vou te ocupar. Eu não te entendi nada. O Senhor vai me ocupar. Como o Senhor vai fazer, irmãos? Eu passei em 4 concursos públicos. É por isso que até hoje eu entendo que o meu serviço é mistério na mão de Deus, porque quando eu tentei deixar, Ele gritou para mim: não abra a porta, não feche a porta que eu abri. Não feche a porta que eu abri. Passei em 4 concursos públicos e Deus dizia para mim: agora escolhe. Agora escolhe, porque eu te quero ocupada e crescendo. Porque no dia da bênção, esse homem não vai te encontrar do jeito que ele te deixou. Cresce. E eu ali fiquei pensando: e agora? 4 concursos, escolhe o que você quiser, sai de onde quiser. Eu já trabalhava numa escola particular. Sai de onde quiser, vai para onde quiser na sua vida. O que você decidiu, assina embaixo. E o tempo todo Jesus dizia para mim: cresce. Vem para a autoescola. Vem aprender a dirigir. Cresce. Vai fazer faculdade. Cresce. Vem pregar minha palavra. Pregar a palavra, sim, pregar a palavra. Eu vou te ocupar. Você não vai ter tempo para ficar lamentando perda. Você não vai ter tempo para ficar buscando argumentos humanos para resolver aquilo que só eu posso resolver. Você não vai ficar com tempo abastado para ter a tua mente, as tuas emoções minadas. Não, vem comigo. E eu sentia Deus me trazendo e dizendo: eu vou acrescentar na tua vida, e é no tempo da dor. E ali fui para a faculdade. Eu lembro que na época os pastores diziam: esse negócio de você na faculdade do samba que você vem não vai dar certo não, hein? Porque toda sexta-feira tem um pagode lá naquela faculdade. Ele não sabia, mas o jeito que ele tinha se revelado para mim já tinha me amarrado para sempre.
eu ali fui vivendo aquela vida, crescendo, conquistando, avançando e aguardando uma promessa. Porque a promessa era: se você aceitar o meu propósito, eu vou entrar nesse casamento. Porque no dia que eu fui me casar não foi profeta. No dia que eu fui me casar, a mesma voz que abriu o telhado falou comigo. E essa voz, eu no carro indo me casar para me batizar, e eu perguntava: o senhor está nisso comigo? E eu ouvi a voz dele dizendo: eu tenho propósito nesse negócio. E eu ali abracei aquilo que o Senhor tinha propósito. Eu fui crescendo em Deus, crescendo com Deus e crescendo para Deus. Muito interessante isso. Crescer em Deus, com Deus e para Deus. Crescer com Ele, porque tem gente que começa a crescer e deixa Ele de lado. Crescer nele, crescer com Ele e crescer para Ele. E ali eu fui galgando, acontecendo, e eu ouvia Jesus dizer assim para mim: se você aceitar o meu propósito, eu vou entrar na vida daquele homem, eu vou lavar, mudar as vestes, vou libertar, e eu vou te dar marido, e eu vou te dar pai para os teus filhos e chefe para a tua casa. E eu olhava para ele e não via nada. O Flávio, ele não gosta muito de alguns detalhes da vida dele, mas o Flávio era totalmente envolvido com prostituição, com adultério, com vida errada, de crime, envolvido com gente difícil, totalmente envolvido. E cada vez que Jesus falava, menos eu me interessava por ele. Chegou ao ponto de eu entender como que vai ser isso. Eu não quero esse homem mais. Eu não quero esse homem. Eu não gosto mais dele. Eu não tenho sentimento por ele. Como que vai ser isso? Como é que eu vou ver um casamento restaurado de uma pessoa que eu não quero ver pintada na minha frente? E era incrível, pastor Carlos. Porque enquanto ele aprontava lá, Jesus me revelava aqui e ainda dizia para mim: clama por ele. Eu dizia: que desaforo.